Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em um atacante espanhol que atua em Portugal. O jornal Record de Portugal afirma que o Cruzeiro ofereceu 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gabri Martínez. Esse é uma ponta de 1,85 m de altura, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, espanhol de 22 anos de idade. Segunda temporada de destaque dele, já havia jogado bem pelo Mirandês, se mudou sem custos para o Braga e no quarto time mais importante do futebol português conseguiu 47 jogos, 4 gols e 3 assistências. Confesso que achei um número alto, 8 milhões de euros por um jogador que só conseguiu se destacar num time de um pouco mais de repercussão a uma temporada, mas estou tentando confirmar a notícia com dirigentes do Cruzeiro, que a Raposa busca atacante de velocidade. Isso não é novo, é uma das maiores reivindicações do treinador Leonardo Jardim. Ele entende que para que seu esquema seja contemplado com sucesso, há necessidade da chegada de jogadores de velocidade. Vamos ver como é que essa negociação se sai. Qualquer novidade conto para vocês. E deixa eu começar aqui com o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. E o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, hein? Sorteio aí pesado, hein? Tanto para o Cruzeiro quanto para o Corinthians. Porque são duas grandes equipes que vêm desempenhando muito bem na temporada brasileira no futebol feminino. Foi assim que saiu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil feminina. O Cruzeiro, então, enfrentando o Corinthians, será jogo único. E aí o mando é do Cruzeiro e o Cruzeiro sorteado aí enfrentando o Corinthians em Minas Gerais. Vamos aguardar. A semana do dia 6 de agosto é que está reservada para este duelo. Cruzeiro e Corinthians, então, jogo único, terceira fase da Copa do Brasil. Vamos aguardar e ver como isso vai acontecer. O Cruzeiro que começou hoje para valer a preparação para o jogo diante da equipe do Grêmio, e o técnico Leonardo Jardim deve ter uma boa notícia porque o Wanderson trabalhou normalmente hoje na toca. O Wanderson, por causa de uma pancada, um incômodo que ele teve no último treinamento ainda lá em Vitória, no Espírito Santo, acabou ficando no banco diante da equipe do Banfield, e aí ele não foi acionado naquela partida e hoje, na reapresentação, treinou normalmente, é jogador titular nesse esquema do técnico Leonardo Jardim. Não deve ser problema, então, pro final de semana, a partida diante da equipe do Grêmio no domingo, às 8h30 da noite, no Mineirão, e devemos ter aí um grande público. Agora, surgiu uma nova informação, que é sobre um nome que o Cruzeiro tenta contratar. Pelo menos já enviou uma proposta, ou tentou contratar. A gente vai trazer os detalhes na sequência. Vamos lá. A informação sobre Gabri Martínez. É um atacante do Braga, 22 anos, jogador de beirada. Ele realmente recebeu uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro enviou uma proposta oficial, papel timbrado, ao Braga. Essa informação, inclusive, foi trazida pelo jornal Record. A gente confirmou e avançamos em algumas questões. É uma negociação que está descartada? Depende do que pensa o Braga. Os valores que circularam por Portugal não são exatamente os valores que o Cruzeiro ofereceu, ou o valor que o Cruzeiro ofereceu. Informação que a gente tem é que o Cruzeiro ofereceu um valor aí que considera dentro de uma realidade de mercado. Claro que foi um nome mapeado aí pelo scouting do Cruzeiro, e definiu que, pelo valor X, o Cruzeiro podia enviar uma proposta ao clube português. E essa proposta realmente foi recusada, mas não foi uma proposta nos valores aí que foram citados. É um valor menor em relação ao que o Cruzeiro pretende pagar. Se o Braga não encontrar nada no mercado, mudar de ideia e ainda tiver tempo e procurar o Cruzeiro, pelo valor que o Cruzeiro ofereceu, obviamente, a negociação ela avançaria. Mas, repito, não é esse valor de 8 milhões de euros por
a maior parte dos direitos econômicos do atleta, é a informação que a gente tem. Assim como tem o Gabriel Martínez, o Cruzeiro tem outros atletas em conversas, né? Jogadores que foram aí observados, analisados, e para cada um tem uma definição. Esse aqui tem tal característica, pode trazer isso, é importante por isso, então o valor é esse. Inclusive, na época que o Cruzeiro trouxe o Joaquim Pinto, né, para ser o gerente de scout, a gente repercutiu uma informação da imprensa lá de fora e uma das entrevistas, né, de um gestor que o levou para a Rússia, falando sobre essa questão dele ter ali um tato bem legal para se definir valores de negociações. Então, o Cruzeiro ofereceu realmente um valor, uma proposta oficial, que não é de 8 milhões de euros, e o Braga, ele pensa em um valor maior do que a proposta que o Cruzeiro fez. Vamos acompanhar. Se não for o Gabriel Martínez, vai ser outro jogador. O Cruzeiro tem a ideia, sim, como a gente já falou, né, de trazer atletas jovens, de potencial, para dar retorno técnico imediato, retorno financeiro no futuro. Então, a diretoria está trabalhando para encontrar boas opções aí no mercado. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro tendo uma terça-feira super movimentada, a começar pela manhã a reapresentação na Toca da Raposa depois da segunda-feira de folga. Agora sim, o pontapé dado inicial para a retomada na temporada. Domingo, jogo contra o Grêmio, lembrando, 8h30 da noite, expectativa aí para mais de 55 mil torcedores na Pampulha. Cruzeiro mirando acima de tudo a ponta da tabela, né? A liderança do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Wanderson sofreu uma pancada no treinamento no Espírito Santo, acabou também sentindo no aquecimento antes do jogo contra o Banfield, e a Itatiaia até registrou ao vivo, né, a imagem dele saindo cabisbaixo ali de campo, mas não preocupa, esteve em campo hoje trabalhando normal na Toca da Raposa, ele que foi substituído pelo Marquinhos, mas tendo a conduta que vem, né, tendo o técnico Leonardo Jardim. Se não tiver 100%, vai o Marquinhos pro duelo de domingo. Mas, Cirilo, a Itatiaia trouxe também, né, nas plataformas digitais, tá tudo apurado. A matéria assinada pelo Pedro Leite, também pelo Guilherme Pio. Também apurávamos aqui para Itatiaia a respeito de uma negociação. Cruzeiro que tem alguns jogadores mapeados e não é só ele para o ataque. O Gabriel Martínez, 22 anos, é um atacante do Braga de Portugal, bem no estilo, né, que pretende ter o Cruzeiro como perfil de contratação. De acordo com o jornal Record de Portugal, a oferta foi de 8 milhões de euros e eu apurei no Cruzeiro que realmente o jogador interessa, mas os valores ainda não estão de acordo com o que pensa o Clube Celeste. Então vai seguindo, né, as tratativas. É um jovem, ele que fez 44 jogos na temporada e entra no perfil que pretende ter o técnico Leonardo Jardim. A gente falou sobre a contratação de um zagueiro, também de um atacante. Vamos aguardar, mas as negociações seguem, Cirilo. Edu, queria te perguntar se você conhece o atleta, o que você sabe do jogador, e chama atenção, mais uma vez, confirmando até algumas coisas que o Jardim disse para nós na entrevista exclusiva na semana passada, quanto a perfil, né? Um Cruzeiro sendo pensado também para o futuro, né? Porque é um cara novo, né? Eu não conhecia, não, pelo menos não me recordava, mas a partir do momento que sai o nome do atleta, do Gabriel Martínez, a nossa obrigação é buscar conhecimento em relação ao atleta. E o que me chamou a atenção, Cirilo, em como ele entrega sem a bola. Ele é um jogador de lado de campo, no antigo ponta, né? Vamos chamar assim. Mas um cara muito bom na pressão pós-perda, na pressão na saída de bola do adversário, com uma capacidade muito grande de recompor para marcar. E aí você pega quem tá fazendo isso hoje no Cruzeiro? Wanderson e Christian. A característica é a mesma. É a mesma, só que ele é atacante, ele é da posição como o Wanderson é jovem, mas eu não me recordava. Então é um trabalho de captação de mercado do Cruzeiro, departamento de análise de mercado, análise de desempenho, que vão buscar, vão vasculhando ali o mercado brasileiro, sul-americano, europeu,
no caso, e o cara ele se encaixa nessa característica que o técnico do Cruzeiro gosta muito, o Leonardo Jardim. E lembrando que o Cruzeiro trouxe um scout de lá, né? Do futebol português, o Joaquim Pinto, que certamente tem muito dele nessa indicação, nessa escolha, nessa observação. Então é um cara que se encaixa dentro da característica de jogo que o treinador do Cruzeiro gosta muito. Característica de jogo, perfil, pensamento no futuro também, Rubens. Pois é, Cirilo, agora são 6h53. Ele que foi revelado pelo Girona, é um espanhol, né? Foi revelado pelo Girona entre ali 2018 e 2020, passou por todo o processo das categorias de base, inclusive no Girona B, ainda jovem, 22 anos, e na apuração que tive junto ao Cruzeiro, é o atleta que o Cruzeiro tem tentado, né? E vem observando e tendo as tratativas. E o Cruzeiro também vai seguir essa linha de contratação pensando no ativo, para quem sabe uma negociação futura. Um zagueiro também o Cruzeiro vai buscar nessa janela, e o Leonardo Jardim bem consciente sobre a responsabilidade financeira que hoje tem o time do Cruzeiro, por isso não vai fazer nenhum tipo, né, de loucura, tudo dentro mesmo do orçamento de forma pontual. 6h53, o Cruzeiro, meu caro João Vitor Cirilo, tem um trabalho marcado para esta terça-feira na Toca da Raposa, e para quarta-feira, amanhã na Toca da Raposa, vai seguir todo o protocolo de preparação e reforça, né? Tem que fazer o cadastro facial antes de comprar o ingresso para o duelo de domingo. A expectativa é para casa cheia e os ingressos que podem se esgotar, meu caro João Vitor Cirilo. Por isso, a Nação Azul lotando domingo e mirando, acima de tudo, a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, JVC. Ô Cirilo, o Gabi Martins é um jogador jovem, né? 22 anos, então não deve custar barato, ainda que não seja um cara que esteja... o Rubens falou de 8 euros, né, Rubens? Sim, e eles pretendem receber 10 por ele. Isso, e quando o Rubens fala do valor e que o Cruzeiro não vai fazer loucura, é porque a torneira fechou nesse momento, né? O Pedro Lourenço já investiu bastante no Cruzeiro no início da temporada, e é claro que um novo grande investimento vai vir no final do ano, início da próxima temporada, mas mostra que o Cruzeiro está de olho no futebol mundial para reforçar o seu elenco. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.